Olá, estamos começando pela sua TV Diário, Esporte Diário, trazendo todas as informações do que aconteceu no mundo esportivo no dia de ontem e também o que vai acontecer no dia de hoje. Vamos falar sobre a seleção brasileira feminina de futebol, que joga hoje contra a África do Sul. A Cristiane tem um estiramento no bíceps femoral e pode ficar de fora do restante dos Jogos Olímpicos. Vamos falar sobre a seleção brasileira masculina que saiu de Brasília em silêncio e a torcida questionando o Neymar. Teve uma imagem maravilhosa de um torcedor que pegou o nome da camisa de Neymar Júnior da seleção brasileira, riscou e foi lá de canetinha, colocou Marta e desenhou um coração. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, tem medalha também, né, nas Olimpíadas, vamos falar sobre isso. E também falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B e também da Série C. E vamos conversar também sobre essa paralisação do campeonato estadual, né, da Série B, não sabe quando é que vai acontecer, já que o tribunal está em recesso devido às Olimpíadas. Enquanto isso, os clubes estão treinando e não sabem quando vai jogar. Estamos recebendo aqui no estúdio o técnico João Carlos do Americano, que vai bater um papo com a gente. Obrigado por sua presença aqui no estúdio. Vamos bater um papo falando sobre essa situação que vive o Americano, a expectativa de jogo e também falando sobre os assuntos do esporte. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui nesse trabalho muito bom que vocês fazem, que a gente acompanha no dia a dia. Esperamos esclarecer qualquer dúvida que haja nesse período aí que nós estamos parados. Tá certo, então vamos falar sobre a seleção brasileira, a seleção que tem o capitão Neymar que ontem foi questionado bastante pela torcida na saída de Brasília. As torcidas, começando a questionar a situação do Neymar e a seleção saiu em silêncio. Nada melhor do que a gente conversar com um treinador de futebol para falar sobre o que está acontecendo com a seleção brasileira. Faltou o trabalho de conjunto, está faltando uma liderança que o Neymar mostra que ele não tem, que é um jogador muito temperamental. Está faltando o coletivo da seleção brasileira ou o que falta, João Carlos? Eu acredito que de tudo um pouco, né? Obviamente, pelo que a gente tem acompanhado, é até difícil a gente precisar as situações mais exatas, mas é óbvio que eles tiveram um período muito curto para estarem juntos, é uma equipe bastante nova, né? E que precisa realmente de alguém para liderar essa equipe dentro de campo. A gente vê que nos jogos do Brasil falta intensidade de jogo, falta coletividade, mas eu continuo acreditando porque realmente valorizar, e a gente acredita que vai fazer um bom jogo agora, já na próxima partida, e aí vai dar uma sequência boa aí. O jogo contra a Dinamarca é de suma importância para a seleção brasileira. Caso a seleção brasileira não consiga vencer a Dinamarca, pode acontecer, sabe o quê? Sair a classificação do Brasil no sorteio, na bolinha. E seria vergonhoso para o Brasil, que está jogando na sua casa, considerado um dos melhores futebol do mundo, sair numa situação dessa, João Carlos? Mas, sem dúvida, eu acho que por tudo aquilo que a gente tem e pelo nome que o Brasil tem no futebol mundial, seria uma coisa constrangedora a gente ter que passar por uma situação dessa. Mas eu continuo acreditando que a equipe amanhã vai fazer um bom jogo, no próximo jogo irá fazer um bom jogo e conseguirá realmente essa passagem. No caso do Tite assumiu a seleção principal e falava-se na possibilidade dele também ser o treinador da seleção olímpica. Ele fez o certo de não pegar a seleção olímpica porque também tinha pouco tempo para observar os jogadores que estavam sendo convocados, porque uma coisa é você estar num clube como o Corinthians e observar a seleção brasileira, porque você não acompanha o dia a dia. Outra coisa é você chegar e falar assim, não, vamos começar a treinar. Ele fez certo em não pegar naquele momento? Veja bem, obviamente que o Tite, se pega a seleção olímpica, seria uma seleção muito mais forte, mais intensa, com uma intensidade dinâmica de jogo diferente, porque a gente conhece, querendo ou não, o futebol, o respeito do atleta mediante o treinador seria outro. A gente sabe que o trabalho de quem está lá realmente é um trabalho bom, mas ainda precisa galgar alguns terrenos para que possa chegar a um patamar que é uma seleção brasileira. Faltou nome. Eu acredito que sim, porque o respeito dos atletas como o Neymar, que está lá no Barcelona, e outros atletas que já com nome no futebol mundial, seria diferente com o Tite pela frente. É aquela história de você olhar para o jogador e falar assim, né? Você olhar para o treinador assim, mas peraí, eu jogo no Paris Saint-Germain, eu jogo no Barcelona, você treina o quê mesmo? É só seleção, né? Seleção
Olímpica, né? Ah, então tá bom, então vamos ficar aí na sua que, né, nós já temos um nome e você, infelizmente, não tem. O técnico da Dinamarca disse o seguinte, né, que ele respeita o futebol brasileiro, mas sabe que o momento é muito complicado para o Brasil. E, segundo ele, vai tentar se aproveitar dessa situação, principalmente porque se a seleção brasileira não conseguir traduzir logo nos primeiros momentos um bom futebol ou o gol que pode dar a classificação para o Brasil, naturalmente que a torcida vira contrária. E isso facilita o trabalho dele. Você concorda com ele? É óbvio que ele vai tentar jogar a pressão toda para cima da equipe do Brasil. A gente sabe do momento que não é o melhor, mas se a equipe entrar imbuída do espírito de quem quer vencer, buscando o resultado, que eu achei assim, muita morosidade. No final do jogo, faltava 3 minutos, eu vi a saída de bola do Brasil muito tranquila, como se nós estivéssemos ganhando o jogo. Eu acho que é isso que está faltando, é um querer, uma dinâmica maior, uma intensidade maior no jogo do Brasil. E se a equipe entrar determinada, eu acredito que pela qualidade dos atletas que tem lá e também pela capacidade do seu treinador, que eu volto a dizer, obviamente se estar lá é porque é uma pessoa capaz, mas quando eu falei em nome, né, o nome do Tite é um diferencial no futebol brasileiro e mundial hoje. Mas eu acredito que a equipe vai entrar em campo imbuída do espírito de quem quer vencer e vão conseguir o objetivo. Vamos esperar, né, que a seleção brasileira consiga realmente esse feito, já que seria vergonhoso para a seleção ficar também na primeira fase das Olimpíadas fora de uma competição, ou seja, na sequência das Olimpíadas e perdendo a oportunidade de galgar uma medalha, seja ela de bronze, prata ou ouro. Claro que está todo mundo torcendo, está no Brasil, que seja a medalha de ouro. Vamos falar sobre a seleção feminina. A Cristiane fez exames de ressonância magnética e constatou que tem um problema no bíceps femoral e tem, né, uma situação que pode levar até 12 dias para a recuperação. A jogadora está em tratamento intensivo e agora vai saber se ela tem condições ou não de continuar na seleção brasileira. Você acredita que vai fazer falta a Cristiane? Ela que passou a ser a maior artilheira de todas as Olimpíadas, passando até os homens, tem 14 gols em 15 jogos. Vai fazer falta a seleção brasileira? Pelo que a gente tem visto e acompanhado, já a Cristiane já há alguns anos que vem sendo, ao lado da Marta, um dos grandes diferenciais da equipe brasileira feminina, eu acredito que fará falta sim. E eu acho muito difícil, pelo que eu vi da forma como ela se lesionou dela, que ela possa recuperar para retornar à equipe. É uma situação muito complicada para a seleção brasileira, né? E o técnico Vadão disse o seguinte, gente, pelo amor de Deus, esquece esse negócio de ficar comparando a seleção feminina com a seleção masculina. Isso não leva a nada, só vai tumultuar o ambiente das meninas. Por quê? Nós temos um trabalho que está sendo feito e para a CBF nós somos o Brasil, não importa se é a seleção masculina ou a seleção feminina. Tá certo o Vadão pensar assim? Lógico, é que estão querendo atribuir determinadas responsabilidades à seleção brasileira feminina que não é a dela, né? Então eles têm que continuar a caminhada deles em busca do objetivo, sem que as coisas externas atrapalhem o trabalho que está sendo feito. A seleção feminina tem muito mais aquela situação, João Carlos, de conjunto, trabalhar em conjunto, as jogadoras se falam mais, trabalham mais próximas, uma reclama da outra. Está faltando isso à seleção brasileira masculina? Você nota que é um futebol mais objetivo, que são realmente a objetividade de todos, é um grupo, e não somente de demonstrar o que alguns atletas têm mais valor do que outros. Então, é isso que tem parecido nos jogos que nós temos visto. Nós vemos a Marta ali solidária com as outras jogadoras, apesar de todo o credencial que ela traz ao longo desses anos, mas vê-se que é uma equipe realmente dentro de campo. E isso não se ganha jogos, não se ganha uma competição com um jogador. Você pode ganhar um jogo com um jogador, mas para se ganhar uma competição você necessita ter um grupo. João, a gente sempre fala aqui, a gente sempre destaca que há alguns anos atrás, a gente via, quando um time chegava para jogar, a gente via um batuque, era um pagode arrumado dentro do ônibus, uma alegria constante, jogadores brincando um com o outro. E hoje o que a gente vê muito, tudo bem que hoje a maioria, alguns jogadores são evangélicos, né? Antigamente você não tinha tantos jogadores evangélicos, não estou criticando por ser evangélico, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas antigamente você tinha aquele batuque, aquela união dos jogadores. Hoje cada um chega com o seu materialzinho, com o seu fone. Falta essa conversa dentro do ônibus, esse diálogo.
ou seja, até mesmo no quarto, um e no quarto do outro, a conversar, para ver se resolve dentro do quarto alguma situação que não estão conseguindo resolver dentro do campo? Eu acho que tudo gira em torno da atualidade. Muitos atletas que não estão aqui no Brasil, estão lá fora. Você sabe que lá fora não existe isso. Eu joguei 11 anos em Portugal, completamente diferente. A gente nem reunia nem para orar, cada um fazia a sua oração. Não existe isso de dentro do ônibus, batucas, esse tipo de situações. Então a maior parte dos atletas estão jogando fora. Tem a outra situação que hoje em dia a tecnologia nos trouxe, que antigamente a gente chegava no hotel, sentava todo mundo na recepção ou no quarto de algum colega e ficava conversando, e hoje em dia cada um quer estar lá no seu celular ou no seu computador. Então realmente não há essa integração, né? Isso faz parte do futebol do momento, né? E também o período curto que eles tiveram de preparação, né? Que eu acho que também fez com que não haja aquela identidade um com o outro. A gente espera que, independente de todos os problemas, de todos os obstáculos, que a equipe possa fazer um bom jogo aí já contra a Dinamarca, superar esses problemas e, a partir daí, dar outra dinâmica para o nosso futebol. Tá certo. Então, olha, você pode participar com a gente aqui pela sua TV Diário. Olha, tem 2 endereços aqui. Obrigado à produção. Hoje botou uma letra, né, que dê para poder ler, né, grande, né, aquela situação... É aquele negócio, ele acha que eu tenho que colocar uma lupa, botar um óculos, mas o meu amigo Nicolas preparou aqui, né, o www.facebook.com/esportediariotv. Você pode participar e aí você vai fazer o seguinte, irmão, você vai colocar, vai mandar seus vídeos, vai interagir com a gente, vai ter os Peladeiros FC. Tô sabendo que aqui na TV tem um monte de artilheiro. Tá precisando lá no americano. Tem um monte de artilheiro. O cara fala que eu fiz 2 gols ontem, fiz 3 gols ontem. Aqui só tem artilheiro. Não tem um zagueiro, não tem goleiro. Todo mundo é atacante, todo mundo faz gol. Não tem, só tem um só que é nosso goleiro, né? É o goleiro, mas diz que garra assim, ó. Bom de alface. É bom de alface. O Fábio, chamado Fábio Camarão, é o artilheiro, né? É Fábio, né? Flávio, é o Flávio. Não vou falar isso aqui não, gente. Não vou falar isso aqui. Olha, não vou falar não, depois o cara me pega lá fora. Então deixa só o Flávio Camarão, que ele aceitou ontem o Dimerson falar. Não vou falar o outro não, tá? E se você quiser também interagir com a gente, você pode mandar também o seu alô, sugestões. Quiser fazer algumas perguntas também para a gente aqui, né? Hashtag Esporte Diário, né? Ao vivo. Você vai poder participar com a gente. Vou fazer o primeiro break, o primeiro intervalo do Esporte Diário aqui pela sua TV Diário. Já voltamos com muito mais aqui para você.